Bom dia aí, galera da sala, ou o professor, quem estiver escutando isso. Quem está nessa apresentação aqui de agora, no nosso podcast, sou eu, Brian Felipe, Pedro Eric, e a gente vai falar sobre a ciência na pós-modernidade. Basicamente, a pós-modernidade se configura nas relações e inter-relações universais. O que é isso, basicamente? Esses são os campos de estudo humanos já desenvolvidos lá na Idade Antiga, que são usados até hoje. Esses campos são da política, da economia, da ciência, dentre outros. Ah, tá. No campo da ciência, o debate que a envolveu no século XX foi necessário para sua própria desdogmatização, ou seja, a ciência começou a ser olhada de outra forma. A forma de aprender que a ciência aplicava, ela passou a ser usada de outra maneira ou tipo mudaram o significado dela. Isso os pós-modernistas, claro. E o objetivo do nosso trabalho é contextualizar a ciência da informação no cenário do pós-moderno. Beleza, e agora a gente vai discutir sobre a história científica, especificamente no começo da Idade Média. Basicamente, na Idade Média, foi no início do século V, onde a igreja ganhava muita força. A igreja era a principal força da época, basicamente os medievais seguiam muitas doutrinas cristãs, e então foi um período onde a igreja impõe a sua doutrina de servidão. Basicamente, a natureza não devia ser desrespeitada, porque era considerada algo que não podia ser questionado, No porque era um caso, negócio de Deus. essa natureza que você fala é, no caso, a natureza da igreja ou seria tipo a natureza, o natural, árvores, animais? Eu não entendi muito bem. Natural. O na- Sim, natural Basicamente. grego, o antigo. Ah, o antigo, O entendi. real. No caso, o que veio antes ali da doutrina da igreja, tipo, as teorias gregas, Platão, esses tipos de coisas, esses tipos de filósofo. É basicamente tudo que a ciência queria descobrir. O que são essas Tá. coisas? Basicamente, como que a gente nasceu, Ah, como que a entendi. gente existe. Entendi. São coisas naturais que, tipo, a igreja impedia as pessoas de questionar, impedia as pessoas de Sim. realmente querer saber mais sobre, por causa da sua doutrina de servidão. E o Porque argumento deles era basicamente que tudo era porque Deus queria. Então, basicamente, sim. Nesse contexto, a doutrina de servidão da igreja era basicamente isso, que tipo nada devia ser questionado porque tudo era da vontade divina. Entendi, entendi. Tudo era Deus que deveria assumir o significado das coisas. Ou a culpa, podemos dizer assim, talvez. Ah, Uhum. o homem não podia dar significado a algo sozinho, né? Sim, sim. E a igreja também se aproveitou muito desse fato para abusar do poder, fazer algumas coisas na época medieval, na Idade Média. As cruzadas, talvez, né? Foi bem mais pra frente, na verdade, Sim, mas... sim, não, mas vai comentar daqui a pouco. Uhum. Daí, como dito, o pensamento grego era considerado pagão, porque tentava achar a essência das coisas no próprio ser humano, na própria terra, a filosofia antiga, né? Ou seja, Bem eles comentada. consideravam que era antigo errado. Tipo, eles prezavam mais o atual, ou seja, o pensamento deles, do que o que os gregos pensavam, basicamente. Os medievos, sim. Aham. Os da Idade Média, da Igreja especificamente, de uma forma ou de outra, sim, porque eles tiveram uma interpretação incorreta sobre o que acontecia no livro sagrado. Ah, entendi. Eu Não era uma compreendi. interpretação muito precisa. Eu Aham. até vou comentar sobre isso mais pra frente. Certo. Daí, nessas questões que nós comentamos, a igreja era mais teocentrista. Ela tinha, sobretudo, Deus no centro de tudo. E esses pensamentos gregos, considerados pagãos, eram os antropocentristas. Consideravam um ser humano no meio de tudo, ou a terra no meio de tudo, que é o Heliocentrismo. Hélio, não, Hélio é o Sol.
Terra é o geocentrismo. geocentrismo, Isso. sim. É basicamente isso. No caso, na verdade, na época medieval, muitas das pessoas e até a igreja prezava pelo geocentrismo, porque eles pensavam que, no caso, o Sol girava em torno da Terra. Tanto é que eu não lembro quem que foi, acho que não foi Galileu Galilei, mas eu sei que teve um cara que disse que a Terra girava em torno do Sol, ou seja, o heliocentrismo, e o cara foi queimado, porque a igreja disse que ele estava errado. Exatamente. Entendeu? Então, muitas pessoas que tentaram provar que a igreja estava errada aqui, acabaram pagando um preço caro por causa disso, entendeu? Olha, sim, essa questão também do geocentrismo, a gente pode comentar que da Terra como um bem natural, não tipo do planeta Terra. A igreja diz isso ou a ciência? O pensamento grego, O pensamento grego. que eles tentavam basear os acontecimentos que ocorriam, tentavam achar significado nas coisas de uma forma que encontrassem as respostas na Terra, na própria natureza, Perfeito, legal. ou no próprio homem e não em Deus. Entendi. Tanto é que, se eu não me engano, a filosofia, no caso da época da Grécia, eles meio que desprezavam os deuses, né? Tanto é que eles meio que criticavam a existência de deuses. Eles não criticaram por muito tempo isso, e acho que, se eu não me engano, muitos deles foram condenados também, por causa de desacreditar nesse tipo de parte, já que a maioria da população acreditava. E eles vieram para desmentir isso daí. Isso é legal, não sabia dessa parte não. Interessante saber. Beleza, e em contínuo, né, a nossa linha de pensamento, linha de raciocínio que estávamos falando, da Idade Média, da igreja, do poderio que a igreja conquistou na época, nós vamos falar agora dos pensamentos, das atitudes punitivas da época que a igreja cometia aos seres humanos. Basicamente, o ser humano, na época da igreja, punia em nome de Deus. E essas punições eram extremas, como queimar as pessoas vivas. Tem várias outras. Era queimadas, eram enforcadas, se eu não me engano, acho que não tinha guilhotina na época, acho que eu tô errado. Mas não tinha. Mas tinham vários tipos de torturas. Foi nessa época que começou a falarem sobre bruxaria, sobre esse tipo de coisa? Olha, sim. Essa afirmação, na verdade, é uma suposição, mas é bem lógico pensar que foi nessa época, até porque foi nessa época, né, na Idade Média, sim, que a igreja ganhou a força para poder pensar, olha, ela está fazendo bruxaria, ela está fazendo coisas que provavelmente vão contra a nossa doutrina cristã, Deus está acima de tudo e devemos puni-la por estar fazendo coisas que não se relacionam a essa doutrina cristã. Então, basicamente, isso era uma forma da igreja, um argumento da igreja, dizer o porquê eles estavam certos, então, na visão deles. Basicamente, eles se utilizavam disso para dizer que eles estavam certos, se eu entendi. Basicamente, esse era o argumento utilizado pela igreja, né? É o argumento do teocentrismo, que apenas Deus pode revelar a verdade, e que as pessoas que tentavam ir contra esse pensamento, contra essa forma de pensar, tentar olhar as coisas de uma forma mais individual, a forma antiga, né? A forma da Grécia, grega, filósofa, eram punidas severamente, dessas punições comentadas. Tanto é que, se eu não me engano, é nessa época que surge a ideia de inferno também, né? Que a igreja começa a introduzir isso. Porque, se eu não me engano, se eu estudei bem, antes disso não se tinha ideia de inferno ainda, não se era comentado sobre isso. Olha, na verdade a gente até já conversou uma vez que tinha a concepção da mitologia nórdica, se eu não me engano, né? Que o inferno era um lugar totalmente gelado, que era basicamente um inverno, né? Até porque eu vi um vídeo comentando sobre isso,
E igual você disse, pra mitologia nórdica, era um lugar gelado. Por quê? Porque eles viviam em um lugar gelado. Ou seja, tu ficar ali a vida toda era um inferno. E para as religiões, no caso cristãs, que se eu não me engano era na região da África, talvez, ali. Eu não lembro o lugar certo. Mas era um lugar quente. Ou seja, o inferno para eles era um lugar quente. Entende? Então, talvez isso também pode ter surgido para a igreja explicar o porquê era errado fazer tal coisa. Entende? Tipo, usava o argumento, se você fizer tal coisa que a gente considera que vai contra o pensamento de Deus, você vai pro inferno, que é um lugar quente, você vai, tipo, derreter queimado. Uhum. E isso é legal porque se você parar pra pensar, qual que era a punição para quem praticava bruxaria? Queimada. Ou seja, era isso que a igreja estava querendo dizer, entendeu? Você já tá sentindo o que é tá lá. Então, basicamente, se a gente for ver por esse lado, é daí que surge a ideia de inferno. Pois é, tipo, a forma cristã de pensar do inferno. Cristã, eu não sei se é muito correto dizer isso, mas é uma interpretação de inferno criada na época pela igreja católica, Até já que porque ganhou força. a Bíblia, se eu não me engano, acho que ela não é escrita em latim. Eu acho que a forma original dela é escrita em uma língua inexistente. Hebraica, não é? Eu acho que é hebraico. Mas eu sei que é uma língua que não existia na época. Ou seja, quem traduziu pode ter traduzido algumas partes erradas da Bíblia, certo? Então pode ser que até hoje tenhamos interpretações erradas da Bíblia. Entende? Certo. Pode ter coisas que nós falamos que aconteceu lá que pode não ter acontecido. Entende? É um pensamento lógico. Eu nem sabia disso, inclusive, que a tradução era algo tão difícil de fazer de acordo com essa língua usada na Bíblia. Até porque a Bíblia originalmente ela foi feita em... Tanto é que os 10 mandamentos foi feito em pedra. E a Bíblia toda, acho que até o Novo Testamento... Eu acho que todo o Antigo Testamento foi escrito em pedras. Tipo, eu esqueci o nome do termo agora, mas foi feito tipo Tabletes? Isso, foi feito com um martelo e... Eu esqueci o nome... É tipo um martelo e um prego, entendeu? Pra escrever. Ah, certo. Certo? E então, tipo, muitas coisas se perderam e daí depois os pergaminhos também, muitos foram queimados. Ou seja, a gente tem muita parte faltando ali ainda, entende? De fato. E é bom comentar nessa questão que esses problemas religiosos da Idade Média não são um problema de crença, mas sim a interpretação humana daquela época que era errada, que era errônea, né? Eles levavam isso ao extremo. Era totalmente humano esse erro de punir severamente atos humanos que buscavam um conhecimento na Terra, buscavam a ciência na Terra. Interessante. E então esse foi um período que se estabeleceu vigiado pela igreja na Idade Média, pela Igreja Média, né? E basicamente o ser humano estava basicamente proibido de pensar, quase. O avanço científico, tecnocientífico também, ele foi estagnado nessa época, foi estagnado na Idade Média, ou seja, ele não avançou. E nessa época, só a igreja e a monarquia detinham o conhecimento, se eu não me engano, né? Tipo, só eles sabiam ler e escrever. Ou seja, e eles eram as potências, e eles queriam estar em cima. E por que eles privavam as pessoas de ter um pensamento próprio? Para eles continuarem sendo os poderosos, para eles continuarem no topo. Então a forma que eles acharam disso, tanto é que tipo, apenas quem traduzia quem traduzia a Bíblia eram os monges copistas, e eles traduziam em latim. Muitas vezes língua totalmente diferente do que as pessoas eram originais a falar, entendeu? E 90% da população era analfabeta.
Então eles basicamente tinham que acreditar no que a igreja falava apenas. Até que nessa época a igreja ela tinha é, um poder tipo do povo maior do que a monarquia, porque é a igreja que falava tudo, entendeu? Que detinha o conhecimento. Certo, eles tipo se consideravam representantes de Deus. Então, Exatamente. quem Tanto é que basicamente, dizem que a monarquia tem sangue azul porque veio dos céus. sim, a monarquia era aliada à igreja Uhum, também, né? Eram exatamente. uns povos mais ricos que tentavam se ajudar ali. Uhum. Mas em questão, tipo, do comentado sobre que eles se consideravam povos representantes de Deus, se tipo os povos tentassem pensar de maneira própria, pensar individualmente, não tipo pensar que Deus vai oferecer todo o conhecimento, a igreja ou punia, ou fazia essa punição, ou usava esse argumento de basicamente usar dessa crença cristã de que aqueles representantes da igreja eram representantes de Deus e quem tipo tentasse E contra as combater ideias deles. as ideias estava errado, iria para o inferno, que nem comentado aqui. Então, eles defendiam também essa tese que o verdadeiro conhecimento era só revelado por Deus. Voltamos ao conteúdo do podcast e assim manteremos. Durante um milênio, esses princípios de que a igreja era dominante sobre tudo, sobre os pensamentos dos seres humanos, os homens não poderiam ter um conhecimento próprio, que senão os nobres ficariam irritados. Então, passou-se um milênio, isso ainda na Idade Média, e a igreja ainda tinha esse poder grandíssimo que eles tinham, que eles consideravam Deus a razão, a raiz de todo conhecimento, e usavam também o nome dele para colocar poder em cima da própria pessoa, né? Principalmente do monarca, ou o rei, enfim, o comandante geral ali do reino. Sempre. Exatamente, geralmente eram pessoas mais poderosas, pessoas com poder grande ou até pessoas mais ricas. Exatamente. Então, um milênio se passou e foi do século V até o século XV. Isso. Então, basicamente, após esse passar do tempo, esse modo continuou sendo aplicado da Igreja soberana, né? Também dos mais poderosos, mas tiveram vários questionamentos. Muita gente que questionou. Tipo, nessa época surge muita gente que começa a questionar o porquê de, tipo, tudo ser ali em volta de Deus, certo? Por exemplo, nessa época ainda acreditava-se que o Sol e, na verdade, não se acreditava em outros planetas, acreditava-se na Terra plana e acreditava-se que o Sol ele girava em torno da Terra. E nessa época surgem questionamentos que não, a Terra era redonda ou no caso ela era esférica, certo? Ela não é exatamente um redondo e que não, a Terra gira em torno do Sol e é nessa época também que surge a teoria de outros planetas, porque começam a estudar melhor isso, começam a questionar o porquê tudo de Deus, entendeu? Olha, sim, no começo da modernidade, né, que é o século XV, que eu comentei, do tempo da Idade Moderna, começam-se os questionamentos e a igreja perde força Sim. e muda de postura. A liberdade do pensamento do homem vai voltando aos pouquinhos. Então, como você disse, tem essas partes, né, das teorias que a igreja consideravam supremas, de tipo a Terra no centro do universo, exato, ou do sistema solar, que seja, essas coisas. E eu devo perguntar, quais que foram
mudanças nesse pensamento dessa época, no pensamento moderno? Olha, a gente pode dizer que, igual eu tinha citado antes, um dos principais pensamentos é a trajetória do teocentrismo, né, que era ali Deus no centro de tudo, em tradução livre, pro heliocentrismo, que, tipo, dizia que a Terra girava em torno do Sol, entende? E nessa época surgem vários tipos dessa teoria. Do heliocentrismo, o que foi, se eu não me engano, Copérnico, que desenvolveu essa teoria. Surge ali também a teoria do Newton, que ele explica que o mundo é como se fosse uma grande máquina em funcionamento. São, tipo, dois... Oi? Que pode ser dividido em várias partes, né? Isso, exatamente. E, tipo, esses são, acho que na minha opinião, são dois filósofos, cientistas, que podem se citar assim, né? A história fala isso, que foram destaque dessa época, querendo ou não, entende? Com certeza, tipo, o Copérnico que você comentou deu origem ao pensamento do heliocentrismo, onde o Sol ficava no centro do universo, né? Na época era o universo. No caso do sistema... não, mas sim. eles não tinham conceito dos outros planetas, Perfeito, né? perfeito. Naqueles tempos. Falando assim... Sim. Não. Daí também tiveram outros pensadores, tipo um que ficou bem famoso também, porque ele morreu em nome da ciência, foi Galileu Galilei, que levou esse pensamento de Copérnico para frente, Sim, do exato. heliocentrismo, ele aplicou no experimento ali. Tiveram outros cientistas, como Bacon, Descartes, e que nem o que você comentou, o Isaac Newton e o Copérnico. Tipo, voltando um pouco ali na época, eu só queria comentar, dar uma ênfase pro Martinho Lutero, porque ele não foi um cientista, na verdade, mas, assim, querendo ou não, ele foi uma das pessoas que ajudou a criticar a igreja da época, porque ele vai lá e cria várias teses explicando por que a igreja católica estava errada. E isso muda totalmente o pensamento da Igreja Católica. A partir disso, tanto é que, se você for estudar a história, você vai ver que a maioria dos padres, bispos, papas, na época, eles não estavam lá porque eles queriam. Eles estavam lá porque, tipo, ou eles eram o filho mais novo do monarca, ou, tipo, ou dos burgueses, porque, tipo, tinha aquela sucessão do trono. Ou seja, O hereditarismo, né? exatamente. Sempre o mais velho ia assumir o trono do pai. E os mais novos, ou as mulheres, ou iam para o convento, e no caso dos homens, iam para o seminário. Porque na época a igreja e a monarquia eram que estavam no topo da pirâmide. E depois dessa época, a igreja refaz várias regras ou leis, podemos dizer assim, dela. Tanto é que depois dessa época, padre não pode mais casar daí. Até desse tempo para trás, padre casava, porque ele não estava lá porque ele queria. Ele estava lá porque ele era o filho mais novo do rei e ele tinha que ter uma posição maior. Pois é, era descendência, né? Exatamente. Digamos assim. Eu só quero fazer essa citação, não é uma citação científica, igual a gente está colocando aqui, mas eu acho importante citar para a gente entender como teve várias pessoas que criticaram a igreja da época. O interessante também é que houve também o luteranismo, né? Foi uma Sim. forma de pensar de Martinho Lutero, um grupo. Sim, é que o que acontece? Depois disso, cria-se como se fosse uma religião. Cria-se a Igreja Luterana, que, se eu não me engano, está completando 500 anos. 500 ou mais. Tipo, Martinho Lutero, ele era um padre também, e ele começou a ver e ele falou que era errado aquilo. E aí ele sai da Igreja Católica e ele sai pregando tipo, ele cria novas leis da igreja dele e ele sai pregando essas leis pelo mundo. E daí surge a Igreja Luterana. E aí as pessoas vão seguindo os passos dele. Tanto é que se você for numa igreja luterana hoje em dia,
você vai ver que tem muito elemento da Igreja Católica. Eu não vou te falar certinho, mas se eu não me engano, não é pastor, eu acho que é como se fosse um padre também ali que preside a missa. Porque o que era, na verdade? O Martinho, ele não é que tipo, ele não gostava da Igreja Católica, ele só não concordava com coisas, por exemplo, não sei o que, Deus mandou esse cara aqui pra fazer tal coisa, ou você ter que pagar pra ter um lugar no céu. Era isso que ele criticava, entendeu? Era esse tipo de pensamento. Então não era tipo um Um evangélico. com uma é que eu ia falar da linha de Protestante. pensamento. Perdão. É a religião evangélica, não era Isso. protestante, era um próprio negócio dele. É protestante porque qual que é o sentido da palavra protestante, né? Quer dizer que ele protesta contra aquilo. Mas, assim, não é... Eu entendo que, tipo, não é tão protestante, por exemplo... qual igreja que eu posso... Vamos citar aqui, sei lá, Assembleia de Deus... essas igrejas que a gente chama de evangélica. Não foi tipo isso, entende? Ele não sei se é forte para falar que ele gostava da Igreja Católica, mas ele só não concordava com algumas coisas. Era basicamente isso. Entendido. O Martinho Lutero foi um dos principais pensadores da época da Idade Média mesmo. Então é importante ressaltar esse assunto, né? Sim, com certeza. Tipo, ele ajudou a criticar ali a igreja da época também, que foi, na minha opinião, foi uma das instituições que mais atrasou o pensamento filosófico e científico. Porque você falava, a Terra gira em torno do Sol, vocês estão errados. Fogueira. Não, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Fogueira. Então, você não podia discordar de nada. Entendeu? A Idade Média tinha esse negócio mais pesadão mesmo, né? Sim, Não poder discordar. Muito bem. Então, também na Idade Moderna, né, que é o início desse pensamento científico, voltando para a ciência agora, tiveram vários pensadores, que nem os que a gente comentou, e Você pode citar de novo os principais pensadores? os principais, sim, claro, foi Copérnico, Galileu Galilei, Francis Bacon, Isaac Newton, René Descartes, se eu não me engano é o Descartes. É Descartes. E sim, da modernidade foram esses os principais pensadores. Perfeito. Era só pra, tipo, ressaltar mesmo pro pessoal saber sobre o que a gente tá falando. Certo, muito bem. Então, basicamente, na modernidade, o conceito das coisas, da razão, do ser das coisas, do que as coisas verdadeiramente são, ele se parte para algo mais racional, para algo que exige mais do pensamento do ser humano, de uma razão, do conhecimento. Eu acho que uma palavra que pode definir essa época é porquê. Uma simples palavra. Que o que começou a acontecer nessa época? As pessoas, mas tipo, por que se eu pegar essa caneta, ela vai cair? Entendeu? Antes disso era, não, porque Deus quis que ela caísse. Aí não, vai chegar uma pessoa lá e vai falar, não, essa caneta cai porque a gravidade tá puxando ela pra baixo. Claro que, tipo, no começo não foi isso, teve-se muitas pesquisas. Mas depois que a pessoa, não, porque a gravidade tá puxando ela pra baixo, fazendo com que ela caia, certo? Então, uma palavra que dá pra definir essa época é porquê. Simplesmente isso. Era uma definição mais racional das coisas. Os humanos voltaram a ter uma lógica, né, que eles usavam no período clássico, da Grécia principalmente. Então, o exemplo que o Pedro deu, que nem do Isaac Newton, né, o homem que descobriu a gravidade, se eu não me engano foi isso. Desenvolveu as fórmulas da gravidade fisicamente, de acordo com a ciência da física, né? Tudo por causa de uma maçã. Sim, a maçã que caiu no coco dele. Se fosse um coco, a gente não tinha teoria da relatividade hoje. Gravidade, perdão.
É complicado, né, cara? Então, tá. Basicamente, a gente comentou sobre essa parte da Idade Moderna e, e agora também, ao passar do tempo, em relação à Idade Moderna agora, não mais à Idade Média, os homens começaram a criticar as partes da base do pensamento científico. Por quê? Porque essa base de pensamento era basicamente o pensar que a ciência tudo explica e tudo domina. Era um pensamento dominante, absoluto, que a ciência era absoluta. É como se fosse uma Idade Média ao contrário. Em vez de tratar a religiosidade como suprema, ela tratava a ciência como suprema. Então, esse modo de pensar começou a ser criticado ao passar do tempo, e o século XIX comporta parte das críticas contrárias às doutrinas e dogmas defendidas pela razão absoluta, que é essa questão da ciência, né, acima de tudo. Sim. Nessa época, no caso, quem começa a criticar sobre a ciência é novamente a igreja ou são tipo outros cientistas, outros filósofos? Você sabe me dizer exatamente quem começa a criticar quem? Olha, um grande pioneiro do pós-modernismo, que é esse período, né, o chamado período da crítica à ciência, que ele critica a própria ciência moderna, o grande pioneiro foi Nietzsche. Ah, sim, Nietzsche. Mas eu não sei te dizer se foi ele que começou as críticas. Por quê? Por exemplo, o fim da Idade Média, o fim da doutrinação da igreja, do grande poder da igreja, se deu por causa de várias críticas. Não só de uma. Tanto de pessoas desconhecidas hoje em dia. Pessoas normais, vamos dizer assim, e pessoas que estavam ativas ali na ciência ou no meio filosófico. Exatamente. O que eu posso dizer sobre essa questão é que o principal pioneiro da pós-modernidade foi Nietzsche, com a filosofia dele. O que ele exatamente criticava? Ele criticava a ciência ou criticava o modo como era feito a pesquisa? Ele criticava, eu acho que o modo que as pessoas pensavam que, que a ciência era antigamente. O porquê disso? Basicamente é o que eu comentei aqui, que a ciência era considerada toda absoluta, tudo é explicado pela ciência, a ciência denomina tudo, a ciência é o motivo de todas as ações. Então, basicamente, ele criticou essa questão de tratar a ciência como algo absoluto. Então começou um desligamento que nasceu de pensamentos, a partir de pensamentos, por exemplo, Nietzsche, que eu comentei, Schopenhauer, que foi, se eu não me engano, alguém do mesmo país que Nietzsche, eu não sei que país que é exatamente, e Kierkegaard. Eu ia chutar Polônia, cara, mas eu acho que eu tô muito errado. Eu também não sei de onde eles eram, né? Pois é, agora eu não tenho do conhecimento, eu não pesquisei muito a fundo. Então, o modo de pensar de Nietzsche e desses outros pensadores aqui comentados, eles põem a razão em uma crise e novas abordagens em relação às coisas, como essas coisas acontecem, tem que ser postas em jogo, tem que ser levadas à frente para a ciência não continuar evoluindo como uma razão absoluta, mas sim como saber do ser humano. No caso, então, é ali que começa a desenvolver aquela... Eu não vou lembrar muito bem, mas é ali que começa a desenvolver aquela teoria filosófica científica do... eu vou tentar lembrar aqui, eu não sei se vou estar certo, mas se eu não me engano é observação, e aí... As etapas científicas. Etapas, boa. No caso, é nessa época que ele começa a... Perdão.
a criar essa teoria, no caso, né? Tipo, ele fala, você falou isso aqui, mas então me prova então que essa caneta aqui caiu por causa da gravidade, entendeu? É isso que, no caso, é isso que começa a acontecer nessa época, pelo que eu tô entendendo. Na verdade, isso se desenvolveu na própria modernidade. Sim. Basicamente, que nem aqueles pensadores que eu comentei com você, os pensadores científicos, filosóficos científicos, Newton, Galileu, Copérnico, eles desenvolveram tudo isso com base em suas teorias e seu modo de aplicação Certo. dessas teorias. Então, isso foi se desenvolvendo na modernidade, mas daí o modo que a ciência foi tratada é o que foi mais criticado na pós-modernidade. Não, eu tô entendendo, então. Que a pós-modernidade foi basicamente um período, um acontecimento em que um grupo de pessoas criticava a ciência e tentava atribuir novos significados, Certo. que não classificavam ela como razão absoluta. Não, tá mais compreensível agora. Tipo, eu tava meio com dúvida, mas agora tá mais esclarecido a explicação. Que bom, que bom. Então, nessa época, se eu não me engano, no século XIX já tinha acabado a modernidade, porque começou a Idade Contemporânea, alguns tempos antes, em 1800, 1700, com a Revolução Francesa, por aí. Sim, foi por aí. Então, esse período que começa, a pós-modernidade, é um período que começa a partir do século XX, o chamado pós-moderno. Esse chamado é marcado por profundas transformações em vários setores do conhecimento humano, sejam eles políticos, de consumo, de comércio, de guerra. Então, basicamente essas áreas sofrem, todas elas, interferência da ciência. E é claro, já que são tantas áreas agora e como a pós-modernidade busca um novo modo de pensar, busca tipo a desdogmatização. O que é isso? A desdogmatização é algo que não é um dogma, que não é uma norma que é levada Totalmente a sério. Tipo, tem que ser exatamente daquele jeito, certo? Tipo, tem que ser por etapas. Acontece assim e não pode acontecer diferente disso. exatamente. Isso. O dogma é algo que não pode nem ser questionado. É algo que, por exemplo, a igreja fazia. Sim. Então, são divididos vários grupos dentre essas áreas de conhecimento agora há pouco citadas, vários grupos que tinham um combate teórico entre si, eles argumentavam um contra o outro para convencer o outro de sua tese ou até mesmo... Legal. Tipo, com certeza nessa época apareceram várias pessoas com o mesmo tipo de teoria, né? Tipo, sei lá, eu gosto de citar a teoria da gravidade porque, querendo ou não, é uma das teorias mais conhecidas que tem. Então, se eu estiver repetindo muito essa teoria, desculpa. Mas, basicamente, vamos citar aqui, por exemplo, o Newton ali criava a teoria da gravidade, né? E ele explicava de um modo. Mas aí aparecia outra pessoa e falava, não, na verdade é assim. E aí esses dois começavam a discutir e vamos supor aqui que eles começavam a ganhar seguidores. Tipo, não, eu acho que o Newton tá certo. Ou não, eu acho que esse outro aqui tá certo, na verdade. Tipo, porque tinham muitos questionamentos de vários tipos de coisa. Igual eu falei, eu gosto de citar a gravidade porque é mais conhecida. Mas, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava estudando e... eu não lembro quem fez essa teoria, mas ele deixou um pedaço de carne ali dentro do pote e ele achava que tipo as larvas ali surgiam do nada. Mas daí ele percebeu que não, porque se você deixa a carne bem fechada, sem tipo... Ele deixou tipo com um paninho, certo? E o outro totalmente fechado. O que tava com um paninho, tipo uma semana depois, estava cheio de larva.
e o outro não. E aí ele chegou à conclusão que o que acontece? Ela não surge do nada da carne. A mosca vem lá, pousa e bota as larvas dela ali. Então, aquele pensamento... como é que é o nome do pensamento? Que todo mundo tem senso comum. Ou seja, tinha muito pensamento senso comum e várias pessoas vinham para tirar o senso comum com a base científica, entende? Muito bem. E isso não só nessa área de conhecimento científica, por exemplo, a física comentada da gravidade ou outras áreas de estudo, mas também partes de guerra, ideologias políticas, por exemplo, União Soviética, comunismo. Tudo isso foi surgindo ao redor do pós-moderno, se formaram grupos em relação a isso, tanto que houveram várias guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Posso estar muito errado, mas se eu não me engano, a gente está falando de século XIX ainda? A gente está já no século XX. Século XX. Mas se eu não me engano, século XIX ou século XX, não vou lembrar muito bem, é onde surgem os pilares do capitalismo. Porque começa a tirar bastante o poder da monarquia e os burgueses começam a ficar com bastante poder. Aí ali começa depois as grandes navegações. Ah, não, perdão, isso daí Isso é antes. foi século XV, tá, perdão. Só que, tipo, começa ali, querendo ou não, os pilares do capitalismo. Porque começa a surgir a burguesia e a burguesia começa a ficar influente na sociedade. Ou seja, porque na monarquia, se você nasceu pobre, você vai ser pobre a vida inteira. Tanto é que você não poderia, teria que casar com alguém da mesma classe social que você. E ali começa a surgir os pilares do capitalismo. E, tipo, vários burgueses ali eram pessoas que vieram de baixo, foram crescendo. Os burgueses eram vendedores, certo? Era como se fossem os vendedores. Mercadores da época. Mercadores, perfeito. É melhor até. Então, assim, e antigamente eles não tinham tanta influência. E começam a ganhar influência na época. Então, ali é onde começam as bases do capitalismo. Muito bem, que nem você disse, antes tinha esse costume gigante de não haver hierarquia social, ou seja, a pessoa não podia ascender socialmente. Se ela nascesse pobre, ela ia continuar pobre. Sim, tem um nome, eu também não lembro. Daí, basicamente no pós-modernismo, então, se separam vários grupos, como por exemplo esses já comentados anteriormente, e vários setores do conhecimento, também a tecnologia avançaram nessa época, tanto que a ciência ela avançou também muito em relação ao período que ela ficou estagnada ali na Idade Média. E também no século XX tem a Revolução Industrial, que é quando as máquinas, ou melhor, as empresas, as grandes fábricas, começam a se inovar também. Tipo, antes era tipo só manufatura aqui, você tinha, sei lá, umas 3 ovelhas ali para catar a tua lã e fazer aqui. Às vezes era você ou só sua família. E ali começa, tipo, mais de 100, 200 pessoas trabalhando numa mesma empresa para produzir um mesmo produto, entende? Então ali surge também as grandes fábricas e as grandes empresas. Porque, igual eu falei, as pessoas não produzem mais, por exemplo, só para elas. Elas produzem em grande escala. Tanto é que é daí que surge esse negócio que a gente tem hoje de consumo de bens. A gente consome mais do que a gente precisa. Sim, com certeza. E só comentando de relance aqui, é por causa desse consumismo em excesso que tem obesidade hoje. Muitas pessoas morrem de obesidade. E Obesidade é doença também. apenas verdades. E além da obesidade tinha outro ponto lá, mas eu não vou conseguir me lembrar agora.
Um ponto importante você citar da obesidade é que se você pegar antigamente, tipo, pessoas mais necessitadas antigamente eram, tipo, pessoas magras. Tanto é que se você parar pra pensar no século XX ou antigamente, não, nessa época assim, não se existia muito o tema obesidade. Até porque as pessoas, querendo ou não, se você parar pra pensar, não viviam bem. Tipo, as pessoas tinham uma carga de muito mais que 14 horas diárias. A pessoa ganhava o suficiente para ela comer o suficiente, e às vezes nem isso. Porque as pessoas tinham muitos filhos, sei lá, família de 14 filhos. Como é que tu vai alimentar 14 filhos com, sei lá, R$ 200? Estou supondo aqui, né? Porque não existia o real na época. Mas era basicamente isso. E quando surge o capitalismo, né, ali as pessoas têm a oportunidade de crescer. E igual você falou, o consumismo começa a aumentar, as pessoas começam a ganhar direitos trabalhistas, trabalham menos agora, ou seja, não tem mais tempo para cuidar de si e começam a consumir mais do que deviam. Tanto é que tem muita pessoa hoje em dia que vamos falar aqui que é pobre e tem muito consumo. Às vezes consome mais do que pessoas ricas. E se vocês pararem para pensar, para analisar, esse conceito surge já nessa época. E tipo, também algo que se impulsionou, né, com a Revolução Industrial foi a produção de bens. Porque as coisas eram tudo na manufatura, não havia quase nenhuma máquina para ajudar as pessoas. Era tudo um processo mais lento, um processo mais demorado, as pessoas erravam mais. Então, essa produção ali era mais fraca, tinha até menos bens para as pessoas dividirem entre si. Com a Revolução Industrial, essa quantidade de bens se multiplicou exponencialmente. Daí as pessoas também conseguiram consumir mais por causa da Revolução Industrial. Tanto é que nessa época também tem a divisão do trabalho, né? Igual eu disse, na época da manufatura, era, por exemplo, ou só uma pessoa ou ali familiar que fazia, entendeu? Ou seja, vou dar o exemplo da camiseta. Você ia lá, pegava a lã, você desfiava, você costurava, você fazia tudo na roupa, entende? E depois dessa época, por exemplo, não, divide, sei lá, 50 pessoas vão lá e tiram a lã da ovelha. 50 pessoas vão lá e costuram. 50 pessoas embalam a mercadoria. Nessa época começa também a ter essa divisão, por causa justamente das fábricas, das grandes fábricas. Igual eu disse, antes era só familiar ou uma pessoa sozinho. E depois disso começa, sei lá, 200, 300 pessoas trabalhando no mesmo produto. Ou no mesmo ramo. Sim. Em questão empresarial era isso mesmo, em questão de como que é o nome? De comércio também. Mas muito bem. Dito isso, partimos novamente para a ciência e basicamente comentado que haviam vários grupos rivalizados que foram criados naquela época. Podemos partir para as perspectivas históricas do período pós-moderno. Basicamente, o que principais pensadores de universidades, de história, de filosofia, da ciência diriam sobre essa época, né? Então, o termo do pós-moderno surgiu em 1930, onde o pós-modernismo ainda era ligado à literatura. E o próprio pós-modernismo surgiu como ferramenta para criar uma crítica à própria literatura moderna. Foram nos primeiros anos, né, que basicamente o pós-modernismo se configurava como um ramo literário, como que eu posso dizer? Uma função literária para criticar a literatura moderna. E é basicamente isso. Foi criado como uma literatura para criticar a literatura moderna.
Criticar exatamente em que ponto, em que sentido? Tipo, o que ele criticava? A literatura moderna. Basicamente já era o pós-modernismo, já era uma idade contemporânea. Tá. Tá, tipo... Mas eu não sei exatamente o que, né? Criticava. Talvez o... Tá, o modo de escrever, sei lá. Alguma coisa assim. É tipo aquele modo de pensar lá, que a razão da ciência. É tipo a gente falando assim, que os nossos avós, os pensamentos deles, tipo assim... vou viajar um pouco aqui agora, mas aquele pensamento que você não pode fazer tal coisa em tal lua porque tá errado. Aí a gente vai lá e chega e fala pros nossos avós: você tá louco? Por que isso tem a ver? Tipo, é um exemplo idiota, mas é o exemplo que eu consegui achar agora, tá ligado? É didático. É pra Isso. entender mesmo. Basicamente isso. Só pra ficar mais fácil de compreender. Belezinha. Então, uma obra demarcadora nesse processo do pós-modernismo, do começo até do pós-modernismo que criticava a literatura, foi o La Condition Postmoderne. Era uma obra francesa de Jean-François Lyotard, publicada em 1979. Na obra é citado que ampliam-se as formas e técnicas da construção do conhecimento. As concordâncias teóricas se misturam, dando espaço a múltiplas áreas de conhecimento. Então, basicamente, o pós-moderno era o quê? Era esse desmistificar do pensamento que a ciência era a razão de tudo, que tudo deveria ser ciência, para ter várias áreas de conhecimento científicas. Tipo uma divisão da ciência, tipo divisão em, por exemplo, igual hoje é dividido as matérias em físicas, química e biologia, basicamente isso. Não só isso. Por quê? Basicamente a ciência foi diluída. O que isso significa? Ela se misturou com várias outras áreas. Então, o que a gente pode chamar de ciência? Ciência política, ciência matemática, ciência física. Então, surgiram várias maneiras de pensamento naquela época. Que essa várias áreas de conhecimento, né, é chamada interdisciplinaridade, Legal. que é o conhecimento de várias áreas. Então, essa foi uma marca no debate sobre a legitimidade científica nos finais do século XX. Belezinha. Mantendo a linha de raciocínio, agora a gente vai partir para um ramo que é mais uma base de pensamento, um modo de pensar em relação ao pós-moderno e os principais pensadores dessa época, o principal pensador, né, principalmente. E eu te pergunto, o que é um movimento pós-moderno? O que ela basicamente ele critica e qual que foi o principal pensador desse movimento? Basicamente, o movimento pós-moderno, ele vai criticar o próprio moderno, certo? Ele vai criticar os pensamentos antes disso. Me perdi no raciocínio, perdão. O pós-moderno, ele critica o moderno, basicamente isso. Um dos principais pensadores que a gente pode citar dessa época é o Nietzsche. Nietzsche. Ele foi um filósofo dessa época que criticou a modernidade ali na época dele. Só que a obra dele ele só foi tido como um gênio depois que ele morreu, entendeu? Tipo, depois que ele morreu, as pessoas começaram a estudar ele, começaram a ver ele como um gênio. Querendo ou não, a gente pode comparar ele mais ou menos como o Van Gogh, que as pinturas dele só foram ser reconhecidas depois que ele morre, entende?
Daí o pensamento do Nietzsche, a filosofia nietzschiana, foi conhecida apenas após a sua morte, então. Exatamente, exatamente. Enquanto ele era vivo, ele era visto como um louco. O que você tá falando, seu louco, entendeu? E depois que ele morre, as pessoas falam, não, caramba, ele realmente estava certo, cara. As ideias deles estavam coerentes, entende? Então ele se torna reconhecido depois da sua morte. Com certeza, o Nietzsche é bastante comentado até hoje. Eu vejo vários vídeos comentando a respeito dele, várias frases filosóficas que pertencem a ele, tanto que ele é pós-moderno, né, mais recente, à base de filosofia dele. Tá. E o Nietzsche, ele, igual eu disse, ele é considerado louco. O porquê? Porque ele basicamente, ele além de criticar a modernidade, ele criticava a sociedade. Tanto é que citam que, se eu não me engano, 10 anos antes da morte dele, ele meio que enlouqueceu. Por quê? Porque ele tava de boa andando na rua ali e do nada ele vê um cara chicoteando um cavalo. No que ele vê isso, cara, ele faz um voto de silêncio por 10 anos. Ele não ele não cria nada, ele não pensa nada, ele simplesmente não fala. E por isso ele foi taxado como louco, entende? E, tipo, depois desse período ele acaba morrendo. E aí depois as pessoas, igual eu disse, depois as pessoas começam a ver ele como um gênio. Mas antes disso ele era visto como um louco. Dessa eu não sabia do chicote. Dá pra gente citar aqui também um filósofo grego que foi basicamente a mesma coisa, que é o Diógenes. O Diógenes, basicamente, ele era rico e ele cansou. Ele falou, caramba, não, por que eu sou rico e sou melhor que os outros? Não, eu sou igual a todo mundo. E ele começa a viver num barril, simplesmente. Tipo um morador de rua, cara. A filosofia dele era tratada como a filosofia dos cachorros. Por quê? Porque ele morava junto dos cachorros somente com o necessário para viver. Tem duas histórias com Alexandre o Grande que eu gosto muito dele. Uma delas é que Alexandre o Grande, né, vendo que o Diógenes, ele era influente assim, né, ele era um filósofo realmente. Ele chega assim chega pro Diógenes e fala: "Cara, eu sou aqui, né, o comandante aqui. O que você quiser eu te dou, cara. O que você quiser, eu vou te entregar aqui agora. Qualquer coisa." E aí ele fala assim: "Cara, só sai da minha frente então que eu preciso, você tá tampando a luz do sol aqui, mano." E tipo, o Alexandre fica louco com aquilo. Ele fala: "Caramba, mano, eu ofereci tudo que eu poderia no mundo e ele quis simplesmente a luz do sol, cara." Então, tipo, a filosofia do Diógenes é muito boa. E daí Um segundo, só interrompendo. Pode mandar ver. Nessa história, eu também vi esses tempos, né, que basicamente os soldados de Alexandre ficam puto da cara com o Diógenes e eles querem matar o Diógenes por ter falado com Alexandre daquele jeito. Mas daí o Alexandre o Grande até comenta. Não precisa disso. Ah, não, tá. Não precisa disso, rapazes. Porque se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes, o cínico. Isso, eu ia citar essa parte já, na verdade. Mas tudo bem. E legal. uma outra história, né? Alexandre o Grande também chega pra ele lá, né? E o Diógenes tá lá no meio de um monte de ossos, tal. E aí o Alexandre o Grande, né, pega e chega pra ele: "Cara, o que você tá fazendo no meio desse monte de osso humano aí, não sei o que, né, tal." Aí o Diógenes simplesmente olha pra ele e fala assim: "Ah, cara, eu só tô procurando alguns ossos aqui e tentando entender o porquê que esses ossos aqui é diferente dos ossos do seu pai." Cara, Basicamente, tipo, depois que você morre, cara, é todo mundo igual, mano. Todo mundo vai ter o mesmo destino, tá ligado? Então, a gente se perdeu um pouco aqui no pensamento. A gente começou falando de Nietzsche, que era pós-moderno, e foi lá pra Grécia Antiga de novo. Mas eu acho que isso tá bem coerente, porque Nietzsche era basicamente isso, cara. Ele criticava a sociedade basicamente dessa forma também.
Entendeu? Igual eu disse, depois que ele viu o cavalo apanhando, o cara ficou calado por 10 anos. Simplesmente, entende? O cara simplesmente criticava a sociedade de uma forma diferente. Com certeza. E eu lembrei de outro caso agora, só que eu não lembro o nome do homem que eu ia comentar. Que ele era um filósofo também. Ele seguia a mesma filosofia que Diógenes, se eu não me engano. Ele era um médico. Um médico bem remunerado, mas ele era sempre antissocial. Ele era puto da cara com as outras pessoas. Teve até um momento em que esse médico ele deixou de ter essa vida luxuosa e ele passou a ter uma vida mais calma, mais comum. E a partir do momento que ele estava perto de sua morte, ele não sabia, claro, mas nós temos conhecimento da história dele, que ele pegou uma doença crônica, hereditária, não sei, que ele basicamente se afundou em bosta de cavalo, porque ele falou, ó, meu corpo tem que se esquentar, vou me afundar nessa bosta de cavalo aqui pra ver se eu consigo me curar. Caramba. E há teorias da forma dele ter morrido. Alguns teorizam que ele morreu afundado na bosta de cavalo, alguns teorizam que ele morreu pela própria doença depois de ter saído daquilo. Mas de qualquer forma, ele prezava apenas pelo necessário. Não era algo tipo consumista da sociedade, que nem a gente comentou anteriormente. Então, muitas pessoas acabaram enlouquecendo, tipo, porque, e a maioria dessas pessoas, se eu não me engano, até Platão Sócrates. ou Sócrates, eles eram de família rica também. E muitas pessoas de famílias ricas, assim, acabavam enlouquecendo. Tipo, cara, eu sou rico e você e minha família ou os ricos tratam os pobres de forma diferente, sendo que a gente é tudo a mesma carne. Tipo, às vezes pela cor da pele também, apenas muda a cor da pele, entende? Então muitas pessoas acabavam ficando loucas, né? Tipo, eram consideradas loucas e começavam a criticar isso, entendem? Às vezes abandonavam a família, a luxuosidade ali pra viver igual o Diógenes ali. De uma forma de acordo com a filosofia cínica também, que era o que apoiava, né, o modo de pensar, o modo de agir também do Diógenes. Então, a base de pensamento pós-moderno foi basicamente originada de Nietzsche e ela tentava pensar além dos princípios da razão e do progresso no fundamento mítico, um fundamento lendário das coisas. Segundo vários outros autores de livros que comentaram sobre o pós-modernismo, Nietzsche foi a figura pioneira. Por isso que a gente comentou sobre Nietzsche, que ele foi o pioneiro desse movimento pós-moderno. Movimento contrário à tradição. Então, a pós-modernidade é basicamente um movimento contrário à tradição e à modernidade, que era a idade antes desse pós-modernismo, né? Que ocorreu pelo século XVIII, XVII, XVI, por aí. E, basicamente, o pós-moderno, o que ele principalmente busca é emancipação. Ele busca como que eu posso dizer, individualidade. Ele se liberta de bases pré-estabelecidas de pensamento, sejam científicos ou qualquer outra área de conhecimento. Ela busca basicamente uma liberdade de expressão, de pensamento do ser humano. Nem botar, tipo, Deus como absoluto, nem a ciência como absoluto. Tem um meio termo onde o ser humano consiga pensar da melhor forma que vier ali, da melhor forma que convir a ele. Então, basicamente, é isso, é essa a filosofia principal do movimento pós-moderno.
Tipo, eu concordo, na verdade, em partes com isso, porque, tipo, eu sou católico, certo? Acredito em um Deus, mas a teoria científica também é muito convincente. Principalmente a teoria da criação ali, a teoria certa do Big Bang. E para mim, assim, tipo, por que não poderia ser Deus criando o Big Bang? Tipo, entende? Que a mescla entre a ciência e o religioso, entende? Eu acho que na minha opinião, é uma ideia convincente, entende? Eu acredito nisso, porque o Big Bang é uma teoria convincente também. As pessoas, igual a gente estava comentando muito antes, as pessoas estudaram para explicar isso, entende? Muito bem. Basicamente, você deu como exemplo a mistura entre a religiosidade, né, e a ciência, que é basicamente uma idade média com o moderno. E o pós-moderno se configura basicamente num meio termo entre essas coisas. Nem absolutilizar uma, nem absolutilizar outra, que nem foram feitas nas idades média e moderna. Então, basicamente, o nosso trabalho foi isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, Fi.